Olá, galera. Esse é o canal de Boas com o Ita. Eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma questão de física da matéria de dinâmica em mecânica. Muito massa, gente, muito top. É uma questão que é muito mais teoria do que cálculo. De vez em quando eu gosto de trazer aqui para o canal questões assim que não são com muitos cálculos, mas que trabalham bem a teoria. Eu gosto sempre de dizer em sala de aula para os alunos que quando você tem uma boa teoria, aos pouquinhos você pode ir avançando para as questões mais difíceis. Se você não tem uma boa base da teoria, se você se deparar com questões mais difíceis, você não vai nem saber para onde é que vai, né? E aí eu acho legal estar trazendo questões assim aqui para o canal, porque pode ajudar, né? Você que esteja assistindo a ganhar uma boa base e assim aos pouquinhos ir avançando para questões mais difíceis. Essa mistura leis de Newton com a parte de forças de atrito, né? Antes de começar para valer, gente, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem esse vídeo com seus amigos. Tudo isso ajuda muito o YouTube a entender a relevância desse conteúdo e assim ele distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas, beleza, gente? Essa questão diz assim: o esquema representa corpos A, B e C de mesma massa e o coeficiente de atrito entre B e o solo vale K. Os corpos B e C são ligados por um cabo inextensível de massa desprezível e que passa por uma roldana ideal. Determine a máxima aceleração para a direita que pode ter o carro com a condição de B permanecer em repouso. Aí uma coisa que é importante que a gente grife aqui, gente, é essa parte da aceleração para a direita, viu? Porque isso aqui é uma parte fundamental para que a gente resolva essa questão sem erros, né? Como eu falei, essa questão ela tem muito conceito, né? E aí tem que se ligar bem. Ele está falando que é a máxima aceleração para a direita. Quando eu peguei essa questão, gente, para resolver achei até estranho, né? Porque o carro ele está desenhado para frente, quer dizer, para a parte da esquerda, né? É como se ele tivesse de marcha ré, né? Ele está pegando uma marcha ré nessa figura. Então, não leve em consideração o fato de o carro ele estar direcionado para a esquerda, porque ele vai acelerar para a direita. É como se o carro tivesse em marcha ré, tá certo? Aí assim, essa aqui é a figura que vem na questão, e eu já antecipadamente coloquei os vetores que a gente precisa para poder não perder tempo aqui no vídeo fazendo esses desenhos desses vetores, porque demora um pouquinho para fazer. Não são lá tantos vetores, porque é um esquema relativamente simples, né? Aí aqui, ó, o que, que ele está dizendo? A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa figura, a gente além dos vetores, é representar essas massas, né? Aí eu vou representar tudo por emissão, ó. Esse B vai ser emissão, esse carro A vai ser emissão, e esse C aqui também vai ser emissão, porque ele diz que todos têm a mesma massa, né? Aí pronto, aí o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai representar esses vetores dessas forças. A gente tem aqui a força peso vai ser emissão vezes G. Aqui a gente vai ter a tração T, mas como esse corpo ele diz que está parado, o corpo B, ele vai ser, a tração vai ser exatamente igual ao peso, viu? Na própria figura, já vou colocar, o T vai ser igual a M vezes G. Como esse é um fio ideal e uma rodana também ideal, aqui vai ser a mesma tração, porque é a mesma corda. Então aqui vai ser tração T igual a M vezes G. E aí o que é o mais legal dessa questão, gente, é quando a gente vai falar da força de atrito, viu? É muito importante a gente ver que na questão ele fala isso, aqui essa parte aqui da superfície, ela tem um coeficiente de atrito K, né? Lembrando que aqui a gente não vai utilizar o Mi, que é a letra mais utilizada, né? A gente vai utilizar a letra K, porque foi o que a questão falou. Ó, a gente tem o peso B. O peso do B é mg, né? M vezes G. A gente tem o próprio peso do carro, que também é mg. Vou colocar aqui o peso desse carro, que também é mg. A gente vai ter a normal, né? Aqui vai ser a normal. A gente também tem uma normal aqui desse carro, gente, mas ela não vai ser necessária para essa questão. Poderia ser colocado esse vetor da normal aqui do carro com a superfície do corpo B, mas não vai ser necessário para essa questão. Aí vamos lá, gente. Qual é a teoria envolvida nessa questão? Que é muito top, gente. Ele está falando que você vai acelerar o carro para a direita, né? Quando você acelera o carro para a direita, você tem que ver que existe ação e reação, né? Nessa questão vai haver uma ação e uma reação. E aí o que, que acontece? Quando ele vai para a direita, é porque existe uma força que está sendo aplicada para a esquerda, né? Para poder se movimentar para a direita, as rodas do carro elas fazem uma força para a esquerda. Então aqui a gente precisa representar
um vetorzinho, né, que eu vou fazer à mão mesmo, esse vetor, que é representado por uma força que a gente representa nas referenciais não inerciais, porque a gente sabe que o F é igual a m vezes A, né? A força que vai ser aplicada vai ser m vezes A. Aí, se a gente utilizar esse referencial não inercial, pela ação e reação, vai ter uma força para cá, para a esquerda, que vai ser m vezes A. Massa, né não, gente? É muito top essa questão aqui, viu? E aí, como é que a gente vai perceber aqui, ó? Isso é que eu queria falar muito bem para vocês, que é as duas situações. Se esse carro tivesse parado, o que que acontece? Se esse carro tivesse parado e não tivesse essa M vezes A aqui, essa reação à força das rodas, né? O que que aconteceria? Você teria a tendência, né, de ter uma força que, por conta desse peso C, puxando para baixo, existiria a força de atrito no sentido para a esquerda, né? A força de atrito estaria para a esquerda se esse carro tivesse parado, porque essa tração aqui dessa corda tenderia a puxar o corpo para a direita. E aí o que que acontece? A força de atrito, gente, por natureza, ela se opõe ao movimento ou também à tendência do movimento. Isso aqui é super importante que você grave bem. Não é simplesmente contrário ao movimento. Ele é contrário à tendência do movimento. Eu percebo que tem muitos professores que não explicam com detalhes isso. E eu estou aqui procurando ser bastante enfático nesse ponto que não é muito detalhado por muitos professores por aí. Mesmo que o corpo esteja parado, existe uma. Ele vai na força contrária, essa força vai no sentido contrário à tendência do movimento. Ou seja, se esse carro estiver parado, a força de atrito estaria para a esquerda. Mas o que, que acontece? Você vai ter uma força sendo aplicada para a esquerda, né? Aí, como ele vai contar o movimento, para onde é que vai estar a força de atrito? A força de atrito vai estar para frente, gente. Isso é muito, muito top, viu? Essa é uma das coisas que faz com que essa questão seja bem bonita de resolver, né? Aí que a gente vai colocar a força de atrito. Ó. Essa forçazinha aqui tá a última que eu coloquei aqui para explicar para vocês. Essa aqui é a força de atrito, né? O que a gente escreve como FAT. Aí pronto, aqui a gente já tem todo o esqueminha que a gente precisa. Agora é só trabalhar com as leis de Newton e rapidinho a gente chega na resposta dela. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Como esse corpo ele vai ficar parado, a gente vai fazer esse movimento aqui na horizontal. Ó. Essas duas para a direita, elas vão se equilibrar com essa força da esquerda. Então, já vou colocar aqui no jeito que vai ficar na resposta. Para você ver, a conta dela, a gente tá no máximo 3 linhas, a conta dessa questão, mas ela tem. A teoria dela é muito legal. Ó, pelo equilíbrio dessas forças, vai ficar m vezes a, que é essa força para a direita, para a esquerda, no caso, vai ser igual a T mais a força de atrito, né? O FAT. Mas a gente sabe, gente, bem, eu vou escrever aqui embaixo que o FAT, né, essa força de atrito, é μ, né, vezes a normal, só que no caso dessa questão, né, vai ser K, né, ele troca o μ pelo K, vezes a normal. Eu escrevi dessa maneira porque a gente sabe que é muito acostumado a usar o μ, né, aí aqui vai ser trocado o μ pelo K. E o que, é que vai ser a normal, gente? A normal você vai ter o peso do bloco B somado com o peso do corpo A, né, que é o carro. Então você vai ficar com K, o N vai ser o peso dos dois juntos, vai ser 2mg, né? Vai ficar 2 vezes K vezes 2mg. Então você pode jogar o 2 para frente, né? Aqui nessa continha eu já vou colocar aqui o 2 para frente. E eu vou substituir o T pelo M vezes G, e esse FAT foi o que a gente acabou de fazer agora, né? Aí pronto, a gente rapidinho vai chegar na resposta. Vai ficar M vezes A igual ao T, que é M vezes G, mais essa força de atrito, que vai ser 2 vezes K vezes M vezes G. Aí que a gente pode cortar todos esses M's, ó. Pode cortar esse M com esse M com esse M, e a gente pode colocar o G em evidência. Quando a gente coloca o G em evidência, a gente chega na resposta. Vai ficar colocando aqui o G em evidência, vai ficar 1 mais 2 vezes K. Aí a resposta do livro, gente, quando você pega essa resposta pelo gabarito mesmo, era escrita dessa maneira. Bota o parêntese na frente, 2K mais 1 vezes o G. O G é colocado depois. Esse daqui tá batendo bonitinho com o gabarito dessa questão. Né? Se você caiu aqui nesse vídeo por pesquisa, né, que normalmente é assim que as pessoas encontram o meu canal, você vai ver que tá batendo bonitinho com o gabarito dela. Beleza, gente? Bonita, né? Nessa questão. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos, comentarem e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!